hectares de área protegida, sendo 70% de mata primária. Esta é a Reserva Biológica de Duas Bocas, tema do mais novo trabalho desenvolvido pelo Instituto Últimos Refúgios. A reserva fica na zona rural do município de Cariacica, a cerca de 30 quilômetros da capital. Sendo uma das principais unidades de conservação do Espírito Santo, chama a atenção a abundância de recursos hídricos de Duas Bocas. Foi criada como represa no início do século XX. Ela abastecia toda a região, incluindo a capital do estado, Vitória. Com seu ecossistema preservado pelo homem, desde 1991 está definida oficialmente como reserva biológica. Duas Bocas é uma área de proteção integral. A visitação só é permitida sob autorização prévia. E o reflexo disso está na forma com que a natureza responde de forma positiva, nos agraciando com tanta beleza e vida. Os resultados de todos esses anos de preservação ficam evidentes nas belas imagens produzidas pelo Instituto Últimos Refúgios. O livro fotográfico e o documentário trazem registros da rica biodiversidade aqui da reserva. Animais como capivaras, jacarés, macacos, felinos e diversos tipos de aves, tudo foi registrado. O lançamento do material marca o início da série desenvolvida pelo Instituto, chamada Áreas Protegidas. Serão produzidos registros fotográficos e de audiovisual das principais áreas naturais preservadas do estado. Então, esse trabalho começou há mais ou menos um ano atrás, né? Com o objetivo de registrar as belezas naturais e mostrar a situação socioambiental daqui da reserva, né? O livro mostrando as belezas naturais e o documentário mostrando a situação socioambiental, que é a água. E nós começamos a desenvolver o projeto, lógico que respeitando todas as leis da natureza. A gente tem que se adaptar ao que a natureza oferece, né? Que é esse trabalho de um ano é proposital, porque com ele a gente consegue captar todas as estações do ano, períodos reprodutivos de animais e plantas que acontecem em épocas diferentes. E é mais ou menos isso que a gente tentou registrar, mostrar para as pessoas toda essa biodiversidade, né, que normalmente elas não podem ver, porque é uma reserva fechada ao turismo, mas querendo mostrar o porquê disso, né? Porque quanto menos ação do homem, mais preservado vai ser. Então as pessoas vão ver através do livro por que se mantém fechada a reserva. Bom, na realidade, a Reserva Biológica de Duas Bocas é uma unidade de conservação, né, de proteção integral e que não permite visitação. Tamanha a sua importância no ecossistema. E por isso mesmo a importância do livro é para possibilitar as pessoas que não são pesquisadores de ter oportunidade de estar vivenciando e visualizando toda essa riqueza ambiental e natural. Então a gente está disseminando todas as belezas que a gente tem aqui nesse pedaço de planeta fantástico, que tem uma importância ambiental incomensurável e que representa não só para o estado do Espírito Santo, não só para o município aqui, mas também para o mundo todo. Você só protege o que você conhece. Então um livro como esse, o lançamento de um livro como esse, ele permite exatamente que a população, que a sociedade conheça o que tem aqui. A nossa biodiversidade, as nossas florestas, as flores, os nossos insetos maravilhosos, os nossos pássaros, ou seja, toda a cadeia da biodiversidade que tem nessa unidade de conservação. E quando você conhece e vê toda essa beleza, você tem a vontade de conservar ainda mais. No livro, mais de 200 páginas levam o leitor a uma sensação de descoberta do meio ambiente por meio das fotografias que mostram naturalmente a rica biodiversidade da nossa Mata Atlântica. Em cerca de 9 meses de trabalho, grandes surpresas, não só para a equipe que esteve a campo, como para todos os capixabas. Espécies raras em nosso estado, como a onça-parda e o urubu-rei, posaram para as lentes de Leonardo Emerson, mostrando seu poder de adaptação a este ambiente tão rico do Espírito Santo. Nós participamos, todos os nossos amigos assim, participam de um coletivo artístico chamado Expurgação.
né? E então nós temos toda uma gama de profissionais, cineastas, fotógrafos, artistas, músicos que conseguem desenvolver todas as etapas daquele trabalho, desde as fotografias do livro ao projeto gráfico do livro, a editoração do livro e do documentário, a captação de imagem, a confecção das músicas, que a trilha sonora original também nós fizemos. Então são mais de 30 pessoas envolvidas e que para desenvolver esse trabalho, né? E nós vimos aqui hoje uma coisa que é uma surpresa assim, muito positiva. A biodiversidade que tem aqui nesses quase 3.000 hectares não é pequeno, portanto, é muito grande. Eu fiquei surpreso, a maioria das pessoas ficaram surpresas, foram registrados no livro, o Últimos Refúgios aí fez esse livro com o patrocínio da CESAM, com o apoio de várias outras instituições, aí junto com o IEMA, CEAMA, ou seja, há um registro aqui histórico importante da água, da história da água. Há uma reserva biológica importante e aqui também uma reservação de água muito importante. Aqui seria mais ou menos o que se pensa no mundo de hoje, você ter cobertura florestal, você preservar a biodiversidade, e que você está preservando a água e que só traz benefícios para nós humanos. Essa é a discussão que nós temos hoje no momento. No documentário, a mensagem principal é a preservação dos recursos hídricos. Detalhes da reserva e depoimentos de diferentes profissionais dão a oportunidade de conhecermos melhor Duas Bocas. E este material foi disponibilizado pelo Instituto Últimos Refúgios e será exibido para você agora aqui na TV Ambiental. Assista! Essa substância quaster e primal que habita todas as matérias. Seu corpo reproduz substratos e humores. Seu vapor ora se revela chuva, outra em espessas escamas de gelo. Pela terra cria veios, vales, produzindo humus e lumens. Passa da translucidez ao negrume. És mãe, puramente H2O. Quando você tem um lugar que é uma reserva biológica, ela tem que ser intocável. É uma área de purificação do ar, é uma área muito importante para o clima e uma área muito importante também de pesquisa, né? Nós temos aqui um laboratório vivo do ecossistema da Mata Atlântica. Quanto menos contato que o homem tenha com o local, mais preservado ele vai estar. Duas Bocas é uma unidade de conservação que está inserida dentro do contexto do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Você pegar a malha hídrica de Duas Bocas, tem uma quantidade enorme de rios, pequenos riachos. O rio Panelas e o rio Naiaçu, o encontro dos dois é que dá o nome à unidade. Ela passou a ser unidade de conservação em 1965, criada como reserva florestal. Em 1991 ela foi recategorizada para a reserva biológica. Por isso que nessa unidade nós só podemos ter pesquisa científica e educação ambiental. Aqui nesse local
local que a gente está passando agora, tem sempre um jacaré de mais ou menos uns 2,5 metros. Dá para perceber que ele fica ali direto todos os dias, porque como vocês podem ver ali, ó, fica meio desmatado. E a gente vem aqui quase todos os dias para tentar fotografar ele, né? Mas é bem difícil de chegar perto. Hoje em dia é incontestável que um dos maiores valores que o planeta tem é a água. Não se produz água do nada. Se a gente considerar que 97,5% de toda a água que existe na Terra é de água salgada e que a água doce própria para retirada, para consumo, é menos de 1%, a gente fica pensando, é preciso cuidar bem dessa água, que parece que tem muito em abundância, não tem. O que provoca o desperdício no Brasil e em outros países é o hábito, né? As pessoas imaginam que o que está aí no planeta é infinito, não tem fim. Varrendo o lixo com água é uma coisa meio maluca você pensar isso, né? Quando você sabe que varrer o lixo é uma coisa mecânica, que você usa um outro material rígido para poder varrer o lixo e o cara varre com a água. Vamos colocar a água nos seus diversos níveis, nas suas diversas funções. A mesma água não sai para tudo. E nós somos aquário. 75% de água no corpo. Então nós somos um recipiente cheio d'água. Se a gente pensar por onde essa água passa, em todo o trajeto que ela faz, significa pensar que ela não pertence a ninguém. E vai tomando forma de tudo que está à sua volta, como um ser em si, né? Vamos dizer assim. Ela passa por nós e passa por tudo fora do controle. Ela tem uma relação muito próxima com essa fluidez que tem o nosso pensamento. A água guarda a memória deste copo, guarda a memória da garrafa, guarda a memória das coisas que ela ocupa. Guarda no sentido em que ela pode ocupar esse espaço. Urubu-rei, a gente identificou ele aqui a primeira vez, foi por sorte, né? Porque quando eu estava fazendo trabalho lá em Itaúnas, disseram pra gente que não existia mais no estado o urubu-rei. Só que eu fui botar a isca, né, pra onça aqui em Duas Bocas, coloquei a câmera trap e acabou que a primeira coisa que comeu a serva da onça foi um urubu-rei. A gente registrou ele na câmera trap, então aí eu tenho certeza que ele existe aqui em Duas Bocas. Correr atrás dele é complicado, sair procurando ele. Então a gente está utilizando carniça, né?
que são tripas de galinha, carcaça de galinha, que a gente pede doações para os abatedores aqui da região. A gente está colocando na beirada da lagoa, aqui de Duas Bocas. E... o que foi? É verdade, vai devagar, boinha, vai devagar. Finalmente nós conseguimos fotografar o urubu-rei. Eu tô vendo ele bem agora, em cima de uma árvore, bem pertinho da gente. Ó, com a coloração linda, todo branco, pescoço vermelho, a cara preta, né, a pele amarela no bico. É uma coisa muito bonita. O governo do estado estava precisando de água. E encontraram aqui água em qualidade e quantidade. E com a facilidade você poderia abastecer Vitória por gravidade, né? No governo de Jerônimo Monteiro, o engenheiro Siciliano Abel de Almeida chegou à conclusão que a melhor forma de fazer o abastecimento não seria lá no rio Jucu, e sim em Duas Bocas. Foi uma visão política e técnica muito importante, porque a partir daí a reserva pôde ser realmente preservada e que se isso não tivesse feito na época, possivelmente hoje aquela reserva não existiria mais. Então foi um marco muito importante. Tivemos uma primeira barragem, em 1908, que abastecia Cariacica Sede. Em 1912, o governo do estado fez a primeira desapropriação, né? Adquiriu terras aqui para construir uma barragem. Essa barragem ficou pronta em 1918 e serviu por vários anos para abastecer Vitória. Na década de 50, tivemos uma segunda desapropriação, que foi para a construção da nova barragem, né, que é a barragem que nós temos hoje aqui, tem uma lâmina d'água de 51 hectares, né, de área alagada. Quando a barragem grande foi concluída, aí sim tomou-se a decisão de fazer o remanejamento de várias famílias que ainda moravam no local. Quando ela foi inaugurada, ela teve um grande problema técnico. Ela vazou por vários pontos, com jatos fortes. Perdeu-se mais de 6 metros de lâmina d'água. Em 1956, Duas Bocas já não dava mais conta de atender a capital. Com o crescimento vertiginoso que houve naquela região ali, a área de influência de Duas Bocas acabou sendo limitada a uma área mais próxima da sua origem. Ou seja, hoje Duas Bocas, que atendia a capital, atende a área de Cariacica Sede e bairros vizinhos.
Achar os animais que eu quero fotografar não é tão fácil assim. A gente tem que achar as trilhas deles na floresta, saber por onde eles passam, saber de onde eles vêm, o que eles estão comendo, os horários que eles passam, né? E para isso a gente está usando câmeras trap e ajuda de vários especialistas. Então a gente pode ter uma referência de como localizá-los. Nós usamos as iscas, a ceva, que atrai os animais para onde a gente quer para poder fazer as fotos no local que a gente escolher. A papaca, ela gosta mais da manga, né? O cachorro do mato e o mão pelado, eles gostam mais do mamão. E com a onça a gente estava tentando fígado de frango, bacon. Então agora a gente achou aqui a pegada da onça parda, ó. É quase do tamanho de uma mão humana. A gente via vestígios dela, via pegada, resto de animais que ela tinha abatido, só que não tinha o registro dela mesmo, né? E em 2012, o pessoal do Últimos Refúgios conseguiu fazer esse registro da onça parda. A onça parda apareceu aqui agora. Uma onça parda, cara, quase ocupou a imagem da câmera trap inteira. Se a gente tem um animal de topo de cadeia, chamado animal guarda-chuva, sabe que tem a onça parda sobrevivendo bem, porque todo o resto da cadeia alimentar está bem constituída. Acho que a pessoa tem que começar a conhecer o que tem próximo a ela. Não adianta ter projetos de educação ambiental esporádicos, isolados. Essas coisas têm que ser passadas na escola. É por isso que mesmo na reserva biológica, onde não pode ocorrer turismo, nós fazemos educação ambiental e é possível fazer a caminhada na trilha e as pessoas têm a possibilidade de ver o que é realmente um rio limpo. Muitas vezes você depende mais de um projeto inteligente. E essa demonstração do que é um projeto inteligente, ele é a melhor educação que a gente pode dar e quando a gente quer mudar hábitos. E hoje eu acho que através do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, nós somos capazes, de fato, de criar um mundo melhor. Então esse mundo melhor, qual o melhor lugar para criar um mundo melhor? São nos refúgios. Se não tiver um mínimo de equilíbrio social, você não pode também fazer com que tenha um equilíbrio ambiental.
Existem já alguns arquitetos que tentam trazer esses refúgios para a área construída. Como? Será que os corredores verdes não poderiam ser uma forma da gente começar a integrar essas duas coisas? Será que a gente não vai chegar uma hora que a gente não vai precisar ter lei que preserve determinados lugares? Será que a gente não vai ter uma consciência tão forte, tão grande? Ente, jorro, olho d'água, lágrimas. Ao pronunciar, se evoca água, Wasser, water, água viva.